Gestão de tráfego pago, esse é o assunto do Café Corporativo de hoje. E se você gosta de tecnologia, se você gosta de inteligência na venda, não perca o Café Corporativo dessa semana. Café Corporativo, aqui no canal 25, hoje falando sobre tecnologia e falando a respeito de gestão de tráfego pago. Nós estamos falando com o Bruno Rosa, que é um grande amigo. Seja bem-vindo ao Café Corporativo, Bruno. Muito obrigado, Aguinaldo. É um prazer estar aqui com você para falar desse tema tão importante para as empresas, né? Pois é, que é gestão de tráfego pago. O Bruno Rosa, que é especialista nesse assunto, é uma pessoa que trabalha com essa inteligência que é a gestão de tráfego pago, e vem mostrar para a gente um pouco o que isso significa na vida de um empresário, na vida de alguém que quer vender, né, Bruno? É isso? Exatamente, Aguinaldo. A gente sabe quão importante é a comunicação para um negócio, né? E o Google Ads, o tráfego pago, principalmente na minha especialidade, que é o Google Ads, ele tem um papel muito importante na comunicação para qualquer tipo de empresa, né? Desde empresas que estão no varejo, empresas B2B, todas as empresas, a gente sabe, precisam comunicar o que tem a vender para o mercado, e hoje com as ferramentas digitais o tráfego pago ele tem uma relevância muito significativa nesse sentido. Eu que faço treinamento de vendas, que ensino o vendedor a vender, eu sei da importância disso, porque muitas vezes a gente tem uma boa técnica de abordagem, de pré-abordagem, abordagem, de identificar a necessidade do cliente e até de expor o produto e entregar o produto, mas se o lead não chega, não é verdade? Se o cliente não está ali disponível, a gente tem uma certa dificuldade também. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Bruno, a respeito do que é essa inteligência de trazer o cliente para a tela do vendedor através de um anúncio, de um anúncio no Google ou de um tráfego pago de uma maneira geral. Excelente, Aguinaldo. O tráfego pago ele é o que no passado era o esforço para trazer o cliente ali no espaço físico diante de uma loja, da vitrine de uma loja, por exemplo, né? A gente sabe que isso continua tendo relevância, mas com o advento da internet e a possibilidade de se chegar até o seu público-alvo pelos meios digitais, o tráfego pago ele tem essa função. Ele traz o teu público diante dos teus canais digitais, quer seja mídia social, quer seja site ou qualquer outra ação de marketing que a empresa tenha, para que se divulgue os produtos ou serviços ali diante do público no digital. Então o tráfego pago ele tem essa função. E ele chama tráfego pago justamente porque a empresa faz um aporte, ou o profissional, né, faz o aporte nas plataformas onde esses anúncios são geridos e posicionados, para que essas plataformas coloquem os anúncios de produtos ou serviços diante do público em questão. Então é assim que o tráfego pago funciona. É porque no passado o sujeito ele tinha uma loja, por exemplo, vamos falar de um varejo que vai ficar bem mais fácil para o nosso telespectador entender, né? Exato. Ele tinha uma loja e o que ele tinha que fazer era uma boa fachada dessa loja, uma boa vitrine para essa loja, e às vezes ele panfletava, ele fazia alguma coisa assim para trazer o consumidor que estava lá no bairro para o centro comercial onde ele está. Exatamente. Ou estava, né? E hoje isso é feito de maneira eletrônica, porque com o advento da internet, que se deu aí há 30 anos atrás, imagino, que popularizou, esse cara não sai mais de casa para escolher aonde ele vai comprar, ele já vai direto. É isso? Exatamente. Falando do varejo especificamente, né, a gente pode tomar como exemplo a venda de um óculos de sol, por exemplo. Antigamente, né, ou até antes do advento da internet, de tudo que a gente está falando, de fato era assim, você precisava ter uma vitrine muito bem cuidada, ainda isso é importante sem dúvida, mas os canais digitais foram ganhando espaço e tração a ponto de se fazer uma compra hoje pela internet, né? E uma das formas de você colocar diante do usuário que está procurando comprar um óculos de sol o seu produto é justamente via tráfego pago. Você pode fazer isso
basicamente pelo Google, para aparecer para a pesquisa desse usuário quando ele estiver pesquisando por isso ativamente, ou via grupo Meta, que aí é WhatsApp, Instagram e Facebook, aparecendo para ele para despertar o desejo nele. Não necessariamente quando ele está pesquisando por aquilo, mas você consegue despertar esse desejo nele. Então, se você tem uma loja de óculos de sol, por exemplo, você pode usar esses dois artifícios aí, essas duas estratégias diferentes, para que pelas vias digitais você consiga colocar diante desse usuário que está pesquisando por isso os seus produtos. Então vamos traduzir isso aí. Olha só, eu tenho a loja de óculos de sol e eu quero dar publicidade a isso, né? Eu quero propagar esse produto. Então eu vou fazer com que o meu anúncio corra. E ele vai aparecer para qualquer pessoa que tenha um determinado perfil. É isso? Exato. Na verdade, esse é um dos elementos fundamentais para que o investimento que a empresa faz em tráfego pago gere resultados reais. É determinar o perfil. Exatamente. Porque senão eu vou vender óculos de sol para uma pessoa que não está procurando, que nem pensa em ter óculos de sol. Exatamente, que não gosta de usar óculos, por exemplo. Ou se você tem uma pizzaria, você vai apresentar o teu anúncio, sua pizzaria aqui em Jundiaí, você vai apresentar o teu anúncio para alguém que está procurando por pizza lá em Curitiba, né? Ou seja, não tem nenhuma relevância. Então, por isso que existe a função do gestor de tráfego, que vai justamente refinar o posicionamento dos anúncios da empresa para que se atinja o público certo. Para que esse anúncio chegue na tela de um cliente verdadeiramente em potencial. Exatamente. Seja para despertá-lo, ou seja para dizer para ele que já está me procurando, olha, eu estou aqui. É isso? Exatamente isso, exatamente isso. Como isso acontece no Google Ads, no canal, na plataforma que o Google utiliza para gerir os anúncios, né, chamada Google Ads. E o Google é a principal linha de busca usada hoje em dia, é isso? Exatamente. No Brasil, ele praticamente tem quase que o monopólio das ferramentas de busca, né? Quando a gente pensa em buscar alguma coisa, a gente pensa em Google imediatamente. No Google, esse refinamento do público-alvo acontece principalmente, a peneira maior e principal é a palavra-chave que o usuário pesquisou ali na plataforma. Sim. Então, por exemplo, se o usuário pesquisou serviços de jardinagem e eu estou vendendo óculos de sol, eu preciso configurar os meus anúncios dentro do Google para que eu não apareça por uma pessoa que está pesquisando por jardinagem, porque não tem nada a ver com o que eu estou vendendo. Sim. Então esse é um exemplo, obviamente, grosseiro, mas que demonstra a importância de você refinar para quem você vai aparecer ali no Google. A palavra-chave é a peneira principal, por assim dizer, de quem está pesquisando. Só que aí tem umas pegadinhas, né? Por exemplo, para mim, que sou palestrante. Então eu escrevo lá como palavra-chave, palestra. É muito comum o meu anúncio ir para o palmeirense, que está procurando pelo Palestra Itália. Pode ser, exatamente. E aí eu tenho que ter também uma inteligência de negócio, né? Sim. É isso? Sim, exatamente. E aí vocês chamam de negativar. Como que funciona isso aí? Ótima pergunta, Aguinaldo. Um dos refinamentos que a gente faz para que a gente apareça assertivamente para o público certo é dizer para o Google para quem ele não deve apresentar o anúncio. E você usou um excelente exemplo que é do Palestra. É porque já aconteceu comigo, né? Exato. Eu já caí nesse erro. Exato. E é o que a gente chama de desambiguação do termo. Então, normalmente a pessoa não vai pesquisar apenas palestra. Sim. Ela vai colocar junto da busca dela outras perguntas, verbos, outras palavras que vão compor a expressão daquilo que ela está pesquisando. E esse contexto, essa contextualização da pesquisa, ela precisa ser levada em conta para você dizer para o Google assim, Google, se a pessoa estiver nesse contexto de palestra corporativa, palestra para empresas, palestrante profissional, exiba meu anúncio. Por outro lado, se a pessoa colocar a palavra Itália no contexto da busca, palestra Itália... Não é palestra na Itália. Né? Exato. Aí é Palmeiras. Exatamente. Nesse caso, o contexto da pesquisa que a pessoa fez
demonstra que ela não está pesquisando por um palestrante, ela quer informações do Palmeiras. Sim. Né? Então, essa desambiguação é muito importante. Muito bom. Bruno, eu quero falar sobre o gestor humano, só que a gente vai falar sobre isso já no segundo bloco. Excelente. Tá bom? Nós vamos falar sobre a inteligência do gestor que vai trabalhar com a inteligência artificial para que ela entregue aquilo que tem que entregar, ok? Ok. Então nós voltamos daqui a pouco. Segundo bloco do Café Corporativo, falando hoje com o Bruno Rosa a respeito de gestão de tráfego pago. E aí eu estava aqui no intervalo agora, prestando atenção e lembrando de uma entrevista que nós fizemos há 2 semanas atrás com o Akira Sato sobre inteligência artificial, e ele conversando aqui com a Selenia, que é o nome que ele dá à inteligência artificial no celular dele, conversando por voz. Isso me lembra a Super Máquina, né? Aquele negócio que a gente assistia há 30 anos atrás. Lembra disso, Gustavo? Que tinha o Kit, que falava com... o carro dele era o Kit e ele conversava com o carro, né? Hoje a gente faz isso com o ChatGPT, por exemplo. E isso nos dá, Bruno, a sensação de que cada vez mais a gente pode fazer as coisas sozinho. O Meta tem o botão impulsionar. O Google tem também... Campanhas inteligentes. Campanhas inteligentes que eu mesmo entro lá e posso falar sobre a minha caneca que eu quero vender e tem um tutorial, escreva isso que você não quer. Por que eu preciso de um gestor de tráfego pago se cada vez mais a gente tem as plataformas inteligentes e as inteligências artificiais? Eu tenho meu kit hoje, né? Kit da Super Máquina, ele está no Google. Por que eu preciso de um gestor? Excelente pergunta, Aguinaldo. E a resposta do porquê que ainda é necessário, o gestor humano ali olhando para tudo isso, e eu diria que até ainda mais relevante no cenário atual de inteligência artificial que a gente tem hoje, é que a inteligência artificial roda com base numa média. Então, se a gente procurar fazer um anúncio via IA, e se a gente colocar lá no ChatGPT, no Gemini, instruções para criar uma campanha para o nosso negócio ali, a gente vai obter uma resposta da plataforma. No entanto, a gente nunca pode se esquecer que o que a plataforma está dando de resposta ali é uma resposta mediana. E colocar um anúncio para rodar com base em um conhecimento mediano vindo da IA é muito provavelmente o caminho certo para o insucesso do anúncio. Porque ela vai pegar diversos tipos de informações, e ela vai entregar algo que é bastante mediano, bastante genérico, medíocre no pleno sentido da palavra, né, de ser mediano mesmo. E isso não traz tantos resultados, ou às vezes não traz resultado como um gestor de tráfego humano, olhando ali com a inteligência estratégica humana, consegue entregar. Então é por isso que essas automações, na grande maioria, se não em todos os casos, não traz os mesmos resultados. A inteligência artificial ela é uma boa ferramenta para o gestor, mas ela não trabalha sozinha, é isso? Exatamente, exatamente. A gente pode sim extrair insights valiosos dela, mas sempre com uma pegada, um olhar bastante artesanal. Aí sim a gente tem uma gestão significativa da plataforma, né? Que é justamente como eu trabalho, Aguinaldo. Eu desligo todas as automações do Google, praticamente, né? Falando de Google Ads especificamente. Desligo todas elas e eu faço ali a gestão artesanal mesmo dos anúncios, porque eu quero saber quantos centavos o Google gastou naquela palavra-chave, para quais regiões especificamente o Google apresentou o anúncio, se o público de 35 anos está valendo mais a pena do que o público de 25 anos, por exemplo. Você faz comparativos. Exatamente. E aí você mostra para o empresário aonde ele pode pôr mais dinheiro, onde ele pode reduzir um pouquinho o dinheiro, que não vai fazer tanta falta, mas é importante ele estar, e aonde ele não tem nem que aparecer, é isso? É isso aí. Porque no fim do dia, tudo que conta para o anunciante é obter o ROI, o retorno sobre o investimento. O ROI é Return Over Investment, é isso? Exatamente, Aguinaldo, é isso aí. No fim do dia é isso. O que eu preciso para que a minha conta feche como anunciante é colocar R$1 e saber que aquele R$1 me retornou 3,
R$ 5 em vendas e em faturamento depois. Então, o ROI é o que de fato vai balizar a efetividade ou o sucesso ou não da minha campanha em qualquer plataforma de tráfego pago. Inclusive, a gente pode falar disso até do ponto de vista mais macro, né? Meu departamento de vendas, ele é efetivo? A gente usa o ROI para calcular isso aí. Então, por que a gente não pode simplesmente delegar para a inteligência artificial os anúncios assim, 100%? Justamente porque isso vai afetar o ROI, o retorno sobre o investimento que eu estou fazendo na plataforma. Então, o gestor de tráfego humano sênior, que tem pleno domínio de todas as otimizações e configurações do anúncio, ele vai fazer um máximo, muito além do que a inteligência artificial faria, para trazer o ROI para o negócio que ele está anunciando. Bruno, deixa eu mudar um pouco de assunto e eu já volto nele, tá? Eu fiquei sabendo recentemente que você é maestro, é isso? É isso mesmo. Quer dizer, quem vê o gestor de tráfego pago não sabe que, na realidade, ele iniciou a carreira com a batuta, é esse o nome, né? Trabalhando com música. Exatamente. Tem alguma comparação com o teu trabalho de hoje com o seu trabalho na música? Aguinaldo, excelente pergunta e o paralelo, a analogia é muito relevante, ela faz todo sentido. Eu, de fato, estudei composição e regência na faculdade e depois atuei como maestro, inclusive na OSESP, na Orquestra do Estado de São Paulo, né, na Sala São Paulo aqui na capital. E eu vejo que a analogia aí, ela encaixa no seguinte sentido, da mesma forma que o maestro ele precisa estar atento a cada detalhe da orquestra, porque o violino tem que estar afinado plenamente com a trompa, o violoncelo tem que, enfim, em todo esse panorama orquestral, né, a orquestra ela é muito efetiva, ela obtém um sucesso quando todo mundo está tocando no mesmo ritmo e na mesma afinação. Sim. O anúncio para as empresas acontece da mesma forma. A estratégia do negócio, o público-alvo, o olhar de forma geral para a organização, todos esses detalhes que fazem parte da administração de um negócio se refletem também no anúncio que vai ser feito de tráfego pago, quer no Meta, quer no Google. E aí cada ajuste fino que a gente tem nas plataformas é como se a gente estivesse afinando os instrumentos para ter sucesso com o tráfego pago. Então, porque o raciocínio de uma pessoa leiga é que se eu tenho um bom saxofonista, se eu tenho um bom violinista, se eu tenho um bom, enfim, pianista, eu posso juntar os caras ali que eles se viram, quando na verdade a gente precisa de alguém regendo. Exatamente, Aguinaldo, é isso aí. Muito bom, Bruno. Bruno, chegando ao fim. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Aguinaldo. Aliás, eu te conheço já há algum tempo, mas te conhecer pessoalmente foi realmente uma grata surpresa, porque o Bruno é, além de tudo, uma pessoa muito, muito carismática. Então, muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo e espero que nós possamos continuar esse relacionamento profissional por muitos anos ainda. Muito obrigado por ter vindo, Bruno. Eu que agradeço, Aguinaldo. Foi um prazer. Voltamos daqui a pouco com mais cafeína. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje, falando a respeito de anúncios na internet. E essa é uma coisa muito mais antiga do que a gente pensa, porque há 30 anos, 40, 50 anos atrás já existia a inteligência daquele profissional que concilia um anúncio com outro, e hoje não é diferente, o profissional continua sendo muito importante, até porque a tecnologia normalmente não vem para substituir a inteligência humana. A tecnologia ela vem para ser um auxiliar para aquela pessoa, aquele profissional que realmente entende do que ele está fazendo. Então, só a inteligência artificial falando com uma pessoa que não entende do que está fazendo, a tendência é que a inteligência artificial leve o profissional ao erro. Então, olha quanto que é interessante a gente poder usar a IA como ferramenta e poder realmente saber onde a gente quer chegar com essa inteligência artificial, porque senão dá a impressão de que agora tudo é o robô que faz, né? Tudo é o robô que comanda, quando quem entra nessa linha de pensamento tende a cair em um precipício, gastar dinheiro à toa
e não saber o que é que realmente vale a pena e aonde pode colocar seus recursos e seu investimento. O Café Corporativo traz esse conteúdo para você porque a nossa finalidade é assim te trazer inteligência, te trazer a inteligência do negócio e te trazer também o entendimento daquilo que os especialistas fazem. Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você está no nosso YouTube também, acessando youtube.com.br/Café Corporativo e acessando o nosso acervo de mais de 400 entrevistas como essa, com especialistas das suas áreas. Café Corporativo, essa universidade em sua tela. Programa Café Corporativo, um oferecimento Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Ethics, a primeira empresa do estado de São Paulo a conseguir o certificado de regularidade em segurança. Maria Lavadeira, um jeito diferente de cuidar da sua roupa. Piovesa Center Fecha, esquadrias e ferragens desde 1974. Neco, Empório da Carne, eleito o melhor açougue da cidade. Reduzir Jundiaí, especialistas na redução do INSS de obras.